Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Muito bom estarmos na casa do Senhor, mas essa noite, agradecendo a Deus, apesar da correria dessa vida, mas o Senhor tem nos sustentado e estamos aqui pela graça, pela misericórdia do Senhor. Ele tem guardado a nossa vida, e se não fosse Ele, muito provavelmente nem aqui estaríamos. Então vamos orar a esse Deus. Vamos colocar diante desse Senhor o dono de nossas vidas, o dono de todas as coisas, agradecendo porque Ele tem sustentado a nossa vida. Então baixe sua cabeça, vamos orar a esse Deus nesse momento, por esse privilégio que temos de estar na casa do Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque é o Senhor que é o dono de nossas vidas. Obrigado porque é o Senhor que sustenta a nossa vida, nos mantém de pé, mantém a nossa família. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós não temos outro a não ser o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derramado sobre nós bênçãos sem medidas, que ficamos até constrangidos, Senhor, por tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. O nosso desejo é que o Senhor continue a colocar a tua mão poderosa sobre nós. Nós queremos que o Senhor cuide de nossa vida, cuide da nossa família, cuida, Senhor, da nossa saúde, Senhor, aqueles que necessitam, nós que estamos de pé. Senhor, muito obrigado. O nosso desejo nessa noite é estarmos aqui reunidos como filhos teus, para ouvir a tua voz. Nós queremos que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós queremos render a ti, somente a ti, todo louvor e toda adoração. O Senhor é o dono de todas as coisas. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Jesus. Nós oramos a um Deus que nos ouve, a um Deus que se inclina para ouvir as nossas orações, ao Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer a leitura bíblica, que se encontra lá no Salmo 100. Amém. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Começarei lendo os versos ímpares e a comunidade lerão os versos pares. A palavra do Senhor diz assim: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos motivos de sobra para agradecer essa fidelidade dele, que tem sido constante para conosco na nossa vida. Nesse momento, nós teremos um período de cânticos e continuaremos adorando ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos todos ficar em pé, aqueles que puderem, por favor. Vamos louvar ao nome do nosso Deus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar.
poder sobre tudo, tem poder para todas as coisas. Este é o nosso Deus. Todos nós necessitamos do Senhor. Muitos necessitam da graça, conhecer a graça e a esperança que é o nosso Deus.
Gostaria que pudessem continuar com os olhos fechados. Faça desse cântico a sua oração. É uma oração de entrega, de declarar que nós nada somos sem Ele, perdidos estamos sem Jesus. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso pão diário, Ele é o nosso respirar. Nós te louvamos, Jesus. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é meu pão e este é o meu pão. Este é o meu pão, Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Mais uma vez do início, antes de eu respirar. Este é o meu respirar, Jesus, Jesus. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti. Perdida estou sem Ti. Mais uma vez. E eu nada sou sem Ti. Perdida estou sem Ti. Perdida estou sem Ti. Nosso Deus é muito bom, muito gracioso, muito misericordioso para conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar nesse instante. Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos orar agora. Agradecer a Deus essa oportunidade que temos de estarmos
dessa noite, nessa quinta, aqui no que nós estamos chamando de culto missionário, porque nós entendemos quando sempre devemos estar falando de missões, como estamos durante essa campanha agora, né, que iniciamos, de missões nacionais, mas está conosco, missionário que veio, e daqui a pouco ele será apresentado melhor pelo pastor Júlio. Eu quero visualizá-los aqui, já os vi ali atrás. Alegria tê-los aqui. Daqui a pouco os irmãos conhecerão um pouco mais da missão desempenhada, né, em outras terras. Mas nós queremos orar, porque geralmente num culto como esse, costumeiramente, né, nós oramos por motivos específicos colocamos nossos motivos específicos, né? Orações petitórias, oramos agradecendo a Deus, intercedemos. Mas nessa noite, aproveitando esse tema, nós queremos orar por todos aqueles, e orar com vocês também, que entendem, embora não entendem plenamente, algo que está acontecendo dentro de você, como eu às vezes costumo falar, lá no templo, quando estamos no final da campanha, principalmente, ou no início, e você percebe que Deus está tocando em seu coração para que você se envolva mais, para que você tenha um compromisso maior com a obra missionária. E quando eu falo obra missionária, não estou falando especificamente a obra missionária como nós temos no entendimento, em termos de você ir para outro local, mas dentro de um ministério que ali, quem sabe, começa tudo. Eu lembro que eu tive um chamado, e eu não sabia bem o que era, envolvido na obra de evangelização desta igreja. Então, se é o seu caso, você percebe Deus lhe incomodando, aí fica até difícil explicar, né? Mas você sabe o que é, não sabe? Então, um queimar no coração, um arder no coração, um empurrar do Espírito Santo, uma chama que arde, não é? Uma chama ardente lá em você para fazer, para realizar e ser, não é? Então, se é o seu caso, vem aqui para frente, que nós queremos orar aqui com você, porque essa igreja tem todo o interesse de poder orar com você e dizer muito obrigado, Senhor, porque ainda hoje o Senhor continua levantando gente para servir, né, melhor, né, para ter um compromisso com a obra missionária. Eu quero crer que aqui nós temos pessoas, então, se for o seu caso, venha logo aqui para frente, enquanto nós estaremos aqui só aguardando para que possamos orar, não é? Juntos. Muito bem. Nossa irmã Ivan, quem mais, irmãos? Eu sou teimoso. Porque eu não quero crer que aqui nós só temos o Ivan, não. De jeito nenhum, num público desse. Então, se Deus tem feito com você, eu não quero ser assim apelante, não. Mas eu gostaria que você viesse. Porque isso é muito sério, né? E muito bonito. Tá bom? Quem mais? Pode vir aqui à frente, em nome de Jesus, para que nós possamos estar orando aqui. Né? Então, nós vamos ficar em pé e nós vamos estender as mãos. Vocês vão virar para lá. E esses que estão lá vão estender as mãos para cá para nós orarmos por vocês. Quem mais? Quem mais? Vem ainda agora, antes de nós orarmos. Então, vamos clamar, Senhor Deus, nesse momento. Nós estamos aqui como igreja e entendemos, sim, que esse é um momento muito especial na vida desta igreja aqui representada, nesse grupo menor, no culto de quinta-feira. Nós, ó Deus, agradecemos a vida do irmão Jairzinho e a vida do Ivan, que aqui vieram. Eles já têm servido, porque nós os conhecemos. E eles têm sido bênção naquilo que o Senhor tem colocado em suas frentes durante esse tempo. Mas, Senhor, nós não temos, nem eles também, a dimensão do que virá, dos grandes propósitos de Deus nessas vidas. Portanto, a Deus, clamamos com eles e por eles agora, em nome de Jesus, por isso nós levantamos nossa mão,
porque sabemos, ó Deus, que aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor chama para servir, e faz de maneira tão plena e poderosa, que nós, ó Deus, nos sentimos tão convictos de uma chamada que é o que nos mantém, é o que nos mantém na obra. Muito obrigado, Senhor, por essas vidas. Pedimos que o Senhor continue também suscitando em nosso meio cada vez mais outros, para que possam, ó Deus, servir na obra missionária, servir nos ministérios que nós temos no Teu reino. Ó Deus, nós te agradecemos, nós glorificamos o Teu nome, porque sabemos, ó Deus, que essa vinda aqui à frente não é em vão. Essa é uma vinda de aquilo que cada um pode dizer: Senhor, conta comigo, porque nós, ó Deus, queremos te servir. Muito obrigado, Pai bendito. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Muito bem. Tivemos aqui a irmã Sônia também. Sentem e nós vamos continuar entoando hinos do nosso cantor cristão. Ele está vivo, viu? Tem algumas igrejas que já sepultaram, mas aqui a gente entoa cântico, entoa hinário para culto cristão, entoa canto cristão, estão vivos para a glória de Deus.
pode entregar ali. Por caso, pode entregar o Isaac. Irmãos, nós, como falamos, estamos nessa noite aqui com o pastor Júlio Ferreira, que é pastor da Primeira Igreja Batista em Itabaiana, aqui no estado de Sergipe. Aqui, podemos dizer, ali, né? Porque já foi longe. Hoje, né, os municípios parece que estão tudo mais perto, né? E o missionário Luiz Fernando Bastos, que está, através do pastor Júlio, tem sido mediador aí para as outras igrejas batistas que eu tenho acompanhado. E aí, calhou nessa quinta-feira, mesmo com um grupo menor, né? O ideal seria que fôssemos num culto, um domingo pela manhã, onde temos uma quantidade expressiva, né, da igreja. Mas, irmãos, assim, eu entendo que nessa noite aqui somos nós, tá certo? Somos nós. Então, quando o pastor Júlio fez contato, dentro da agenda da igreja, dentro da agenda também do missionário deles, calhou de que nós sejamos os ouvintes, e esse vídeo vai ficar gravado, né? Esse culto aí, e terá um alcance mundial daquilo que for compartilhado aqui, né? De forma que eu quero chamar aqui o pastor Júlio, junto com o missionário Luiz Fernando Bastos. O pastor Júlio vai ter a palavra inicial e vai apresentar, né, melhor aqui. Mas é uma alegria tê-los aqui na PIBA, conosco nesta quinta-feira. Boa noite, queridos. Alegria nossa de estarmos aqui juntos para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu trago um abraço da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista, lá em Itabaiana. Quando passarem perto, sejam muito bem-vindos à Princesinha da Serra. Então, sejam muito bem-vindos àquela terra boa, onde nós encontramos também outros irmãos nesta terra boa aqui. Eu quero apresentar o Fernando. Fernando, ele é missionário pela MIAF, uma agência missionária que trabalha diretamente para o interior da África, e ele tem feito um trabalho ali há 13 anos. Prove ao Senhor nos dá a oportunidade de revê-lo. Fernando é um amigo pessoal, ele já esteve aqui em Sergipe há 3 anos, e por meio do Projeto Amar, onde eu sou coordenador, o Senhor nos deu a condição de trazê-lo aqui, porque ele estava no Paraná. Ele vai explicar melhor tudo isso, mas ele estava aqui no Paraná e o Senhor nos deu condições de trazê-lo aqui nessa amada igreja. Então, o Senhor, com certeza, há de ser exaltado e bendito. Pastor Paulo, quero agradecer a oportunidade e que o Senhor continue abençoando esta querida igreja. Vamos aproveitar e vamos orar pela vida de Fernando. Senhor, muito obrigado. Toma o teu servo, Deus, como um instrumento da tua graça. Louvado e bendito seja o Senhor. Fale, Senhor, ao nosso coração, como o Senhor tem falado, por meio da vida e da palavra que o seu servo há de trazer. Muito obrigado por esta igreja. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui em Aracaju, no Sergipe. Julinho é um grande amigo e estamos aqui pela segunda vez. Sou lá do Paraná, falo porta, portão, porteira, e descobri que aqui para cima falam parecido com nós. Então, estou muito feliz de estar aqui, irmãos. O clima aqui é muito quente. Estou na casa do Julinho lá, eu reclamo 100 vezes por dia. Julinho, é muito quente aqui, Julinho. Julinho, é muito quente. Nós saímos do Paraná, estava lá com 10 graus, e aí chegamos aqui com, sei lá quantos, 100 graus de calor aqui dentro, que é quente, irmãos. Mas ficamos felizes. Lá na África, onde nós moramos, não é diferente. É quente, mas nós moramos nas montanhas, então é mais fresco de noite. Aqui é calor, mas louvado seja o nome de Jesus. Bom, eu sou missionário já há 13 anos lá na ilha de Madagascar, e eu sei que a grande maioria dos irmãos conhece Madagascar por causa do desenho, não é? Ergue a mão aí quem tinha ouvido o desenho, olha lá, ó, que beleza.
Não tem nada lá, tá, irmãos? Aquele filme não é verdade. Aqueles bichinhos não estão. Nós temos alguma flora e uma fauna diversificada lá em Madagascar, mas não é aquilo que o desenho representa. Madagascar é o 5º país mais pobre do mundo, ou 6º na lista da United Nations, da ONU, né? ONU. E estão passando assim, muita dificuldade por causa da Covid, agravou o mundo inteiro, né? Mas a seca também ao sul e ciclones ao norte tem muitas vezes devastado o país. E nós estamos lá servindo a Jesus na nossa vila de Betruca, onde nós já moramos há 13 anos, servindo a Cristo lá. Você está convidado para ir, né? Nós não temos McDonald's, não tem Burger King, não tem shopping, não tem nada lá. É no meio do nada, se você olhar o mapa lá, só tem uma vilazinha africana e nós estamos lá servindo a Jesus, trabalhando para a glória de Deus. E eu queria dizer, antes de mostrar um pouquinho daquilo que Deus tem feito, não aquilo que nós fazemos, porque a missão, ela não pertence a nós, ela pertence a Deus. E nós, pela sua graça, somos convidados pelo Rei do Universo a adentrar na sua missão e sermos cooperadores com Deus naquilo que Ele está fazendo no mundo. Mas eu quero agradecer a Deus, pastor, por esta igreja, principalmente agora que eu ouvi os hinos do cantor. A minha mãe é batista, meu irmão é batista, minha avó é batista, todo mundo é batista lá em casa. E eu era pequenininho, eu era organista da igreja. Muitas vezes, irmãos, quando nós lá no campo missionário, sozinhos lá, só eu, a minha esposa e Deus no começo da nossa caminhada, o que me sustentou muitas vezes foi eu poder cantarolar os hinos do cantor que vinham na minha mente. Meu hino favorito é o 322, Ele valerá. Seu amor por mim não muda, Cristo valerá. Então, irmãos, pastor, continua cantando os hinos. Que Deus abençoe essa igreja. Fiquei muito feliz de poder cantar. E eu sei que vai cantar que eis os milhões, né? Em trevas tão medonhas. Eu vi tocando aí. Bom, pode passar aí um pouquinho daquilo que nós fazemos. Nós começamos, irmãos, um trabalho com o Filme Jesus, que é da Cruzada Evangelística. Nós temos uma parceria lá. E nós começamos a visitar vilas assim. Essa é uma vila bara, onde nós passamos o Filme Jesus. Começou em 2017. Eu vou contar a história no final. Por que é que nós começamos a visitar essas vilas? Já foram visitadas 520 vilas, ali já está atrasado, tá, irmãos? Nós visitamos 520 vilas com o Filme Jesus e foram plantadas 15 igrejas entre um povo não alcançado. Amém, irmãos? Porque o evangelho é o quê? O poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus, irmãos. O evangelho precisa ser pregado, e quando o evangelho é pregado, pessoas são transformadas, vidas são transformadas, e aí nós temos aí a igreja sendo plantada. Nós estimamos, irmãos, mais ou menos, saiu até uma reportagem na Gospel Prime, alguma coisa assim no Brasil, com mais ou menos 100 mil baras de um povo, de uma população de 800 mil pessoas que já ouviram pela primeira vez o nome de Jesus. Com 6 pastores locais envolvidos, trabalhando lá. Nós temos projetores e motos visitando. Pode passar aí as vilas, várias vilas que nós vamos, irmãos, às vezes muita gente, às vezes pouca gente, mas visitamos aí, pregamos o evangelho, falamos de Jesus, e depois do filme, nós enviamos nossos colaboradores, pastores e missionários locais, que vão para a vila para começar trabalho de discipulado e evangelização. Pode passar. A nossa escola, que começou também com um projeto de crianças. Vou ensinar aqui a começar um projeto com criança, pastor. Nosso projeto com criança começou com 5 crianças na nossa casa. Tinha esses 5 meninos que iam brincar com meu filho, o Benício. Eu tenho 3 filhos. Benício, o Timóteo, o Benício está com 9, o Timóteo está com 6, e agora o Tito com 3 meses. Então, nós estamos lá formando a minha própria tribo, né? Falaram para mim, Fernando, você já tem a sua tribo já, né? 3. Vai parar por aí? Eu falei, rapaz, Timóteo, Tito, tem o Filemão, o Hebreu, o Tiago, Pedro, João, tem tudo aí para alcançar o Novo Testamento. E aí, esses 5 meninos iam brincar lá com o Benício. E a minha esposa falou assim, amor, vamos comprar um saco de brinquedo para as crianças brincarem lá no quintal, porque não tem nada aqui. E lá em Madagascar, irmãos, eles vendem na rua brinquedo usado, quebrado, assim, nós compramos um saco de brinquedo. No sábado tinha 5 crianças, no outro tinha 150. Começamos o projeto assim, irmãos, com um mundo de crianças. E hoje, nosso projeto tem 1.200 crianças que estão sendo alcançadas pelo Evangelho, pensando nós numa nova geração de crentes
saídos da feitiçaria, saídos da macumba, da umbanda, da chimbanda, da quimbanda, do inferno, e adentrando aos portais eternos por meio do evangelho. Amém, irmãos? E aí, pode passar. Aí a minha esposa falou assim, essas crianças não sabem ler e escrever. Ah, tem um negocinho aqui, é? Qual que eu aperto? Desculpa, eu moro em Madagascar. Esse aqui é a van. Então, ali a nossa escola, aí a minha esposa descobriu, irmãos, que as crianças não sabiam ler e escrever, e o governo cobra das crianças R$16 por mês para que elas possam estudar na escola do governo. E não tem escola, irmãos, assim, o professor não vai, também não recebe salário, então não existe, assim, uma constância no ensino. E aí nós falamos, por que não? Vamos começar um trabalho com crianças, mas não tínhamos nada. Começamos a escola, hoje a nossa escola lá, irmãos, que nós começamos para a glória de Deus, estudam todos os anos, 200 crianças que estudam, são alimentadas, ouvem de Jesus, e algumas delas, pela graça do Evangelho, se convertem a Cristo. Elas comem na nossa escola, e ali nós falamos de Jesus. Nós já tivemos feiticeiros que foram lá e pediram, os nossos filhos podem estudar na sua escola? Eu falei, pode, mas nós vamos falar de Jesus. Não, não tem problema, nós queremos que eles aprendam a ler e a escrever. E aí Paulo vem para nós e diz assim, tudo faço por causa do Evangelho. Tudo fazemos por causa do Evangelho de Jesus. Então lá as nossas crianças, né, sendo alimentadas todos os dias, já estão até mais gordinhas. E aqui a minha esposa, tá, irmãos, ali, a Jana, ela faz o trabalho com as crianças, e esse é o nosso projeto com as crianças aí, com 1000 crianças vindo todas as quartas e sábados no projeto de Vilas Distantes, e elas vêm. E nós não damos nada, tá, irmão? Se a gente der um copo de arroz, dá 5.000 crianças lá. Elas vêm porque elas querem ouvir de Jesus. Elas querem saber mais de Cristo. E nós tivemos crianças que saíram daqui, irmãos, e foram nas igrejas que temos lá locais. Nós não forçamos ninguém a falar nada para se batizar, para ir para a igreja. Nós só pregamos o Evangelho. E crianças saíram, foram na igreja e falaram, pastor, nós queremos ser batizadas para a glória de Deus. Amém, irmãos? E foram salvas. Essa escola também nós não tínhamos, irmãos, construímos ela com R$0. Você acredita nisso ou não? Acredita, né, irmão? A Bíblia fala que Deus multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Está lá em Isaías. E a Bíblia não fala, mas nós cremos que Deus constrói uma escola com aquele que não tem nenhum real. Nós construímos lá, irmãos. Nós não tínhamos um lugar para as crianças, mas uma organização americana falou assim, Fernando, vou dar uma quadra de basquete para você. Você quer? Daí eu falei para ele assim, ele é um americano grandão assim, eu falei, bom, com a minha altura, basquete não funciona, mas as crianças vão gostar. E ele deu essa quadra aqui de basquete para nós, e aí eu fui que nem Abraão, quando Deus mandou os anjos destruir lá Sodoma e Gomorra. Senhor, e se tiver 50 justos? E 45? Não fica bravo, Senhor, 35 e 30, e foi indo, né? E eu falei para ele, vamos construir a quadra, mas e o terreno? Vai construir na casa dos outros? Compra o terreno, Fernando. Eu falei, obrigado, Deus te abençoe. E daí vai construir a quadra, ter o terreno, mas eles vão roubar. Não tem muro, tem que fazer muro. Então faz o muro, Fernando. E a escola para as crianças? Não vai ter? Faz a escola. Vai a cozinha. Faz a cozinha também. Aí elas vão ir no banheiro aonde? Faz o banheiro. Ele fez tudo, irmãos. No ano de pandemia, de crise, irmãos, porque Deus não tem crise, amém, irmãos? Deus honra o seu povo. Essa escola custou $80 mil e foi doada por um cara nos Estados Unidos lá que viu o evangelho crescendo entre um povo não alcançado. Nós louvamos a Deus por isso. E continuamos lá pregando o evangelho. Continuamos, irmãos, ajudando também uma região muito ruim, lá seca. Nós damos arroz, ajudamos as crianças lá. Muitas vezes tivemos que interferir e distribuir comida, irmãos, para as crianças. Por exemplo, uma criança na nossa escola, para estudar durante um ano e comer todos os dias e aprender a ler e escrever a própria língua, custa R$40. E nós pagamos tudo para elas lá. Na escola também fazemos discipulado, campeonato de futebol. Quem joga bolinha de gude aí? Ergue a mão aí, gente. Pode ser missionário, tá? Bolinha de gude. Peão. Quem lembra de peão? Peão, aí nós fazemos campeonato Olimpíadas de peão. Vamos fazer agora o primeiro campeonato mundial de estilingue. E tudo nós fazemos para que essas crianças sejam atraídas para o evangelho. Basquete com adolescentes, treinamentos que nós fazemos lá com eles. Ali, treinamentos, parceria que temos com as igrejas. Esse é um projeto bem legal da minha esposa, que ela faz, irmãos, lá com corte e costura. Nós ensinamos as mulheres a costurar. Elas costuram as roupas da escola e nós compramos as roupas delas. Assim, nós temos um desenvolvimento social no lugar.
E elas costuram aquela bonequinha ali, tá vendo? Acho que não dá para mostrar com o laser, né? Aquela bonequinha ali se chama Fifalina. E a Fifalina vai de vila em vila contando a história da salvação. E nós produzimos lá 200 bonecas e nós damos para as meninas nas vilas e deixamos lá. A Fifalina carrega uma bolsinha. Eu brinco, falo que não é da Louis Vuitton, mas é a bolsinha que tem as cores do livro Sem Palavra. E aí ela vai contando a história do livro Sem Palavras nas vilas. Estão vendo ali uma menina com um negócio rosa na cabeça? Como é que é o nome daquilo lá? É um tiara, é uma tiarona. Aquela é Elodie. É uma filha nossa do coração. Ela chegou na nossa casa com 8 anos. Se converteu no projeto, trabalhou no projeto conosco, e ela vai ser a primeira bara da sua vila convertida e formada em enfermagem. Amém, irmãos? Nós mandamos ela para a universidade, está estudando, vai se formar o ano que vem. É uma filha que nós temos do coração lá e vai ser uma bênção lá. Nós queremos que ela trabalhe no projeto cuidando das crianças. Ali as igrejas que nós já ajudamos a construir, igreja presbiteriana, os nossos parceiros, pastores que nós ajudamos, sustentamos. No ano de pandemia, irmãos, nós demos 20 motos para pastores trabalhar lá, homens que andavam até 40 quilômetros a pé, irmãos, para falar de Jesus. Às vezes crente não quer vir na igreja do ladinho com carro e tudo, não é, pastor? 40 quilômetros a pé para falar de Jesus, e nós demos uma moto. E aí veio a pandemia, as igrejas cortaram ajuda, pararam de ajudar, ninguém ajudando. Daí eu até falei com a minha esposa, assim, amor, eu acho que o povo está com medo de morrer e acertar a conta com Deus. E Deus começou a mandar, irmãos, nesse ano de pandemia, 2021, 2022, nós demos motos para os pastores que trabalham em parceria conosco, para visitarem vilas, discipulado, trabalhos. E aí, pessoas estão se convertendo para a glória de Jesus. Esse aqui é o meu recado para os irmãos. Que o Senhor levante uma geração de missionários. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Nós estamos passando. Nossa geração está passando. Eu e você, nós estamos passando. Esses dias a minha mãe falou assim para mim, olhou para mim e falou assim, nossa, filho, eu tenho um irmão gêmeo, tá, irmãos? Então, um dia se encontrar alguém pecando aí, não sou eu, é ele. Gêmeo é idêntico. E a minha mãe falou assim, pegou uma foto dele, olhou para mim assim e falou, nossa, como você está velho. Perante o meu irmão, né? É o sol do deserto, irmãos, nos envelhece mesmo. E eu estava com a barba grande, tudo branca assim, e eu olhei no espelho e fiquei olhando aquilo, falei assim, Jesus, eu estou muito velho já. Eu estou acabado, Deus. E aí fiquei triste, irmãos. Fiquei aquele negócio na minha cabeça. Fui ler a Bíblia. Abri em Salmo 71, 18, que diz assim, agora estou velho com os cabelos brancos. Aí Davi continua assim, falando lá no finalzinho do verso, que o Senhor me dê força para que eu continue a pregar para esta geração e para gerações vindouras. Animou meu coração. E aí está aqui a nossa oração, irmãos, que Deus levante uma geração de novos missionários. Aqui são os nossos filhos, eu tenho 19 crianças que eu cuido lá, que nós adotamos para nós, como nossos filhos, cuidamos. Esse é o Uriza, chegou lá em casa com 8 anos, já está com 14. O Benício, meu primeiro filho, ali embaixo o Timóteo. O Velo Niaumbi, o nome dele significa um aumbi muito forte, um boi muito forte. E ali o Faralahi, e são nossos meninos que nós cuidamos lá em casa, eles estão conosco. O Vuni chegou em casa, irmãos, ele estava magro, assim, da finura da cadeira, mais ou menos. E pediu um copo de arroz, e nós demos para ele um copo de arroz, fazia 3 dias que não comia. E aí, quando nós demos o copo de arroz, ele trouxe os 18 irmãos dele junto na porta. Dá para nós também! Alimentamos eles ficaram lá em casa, por amor. E aí, todos eles, irmãos, falaram assim para mim um dia, pai do Benício, que é o meu nome lá, né? Abani Benício. Nós queremos ser pastores também, para pregar o evangelho de Jesus. Amém, irmãos? Ridza quer ser pastor. Benício, pastor. Vuni, pastor. Faralahi, pastor. E o Timóteo falou assim, eu quero ser missionário. Eu falei, amém, meu filho. Mas eu conheço a minha cria, né? Eu falei, Timóteo, todo mundo quer ser pastor, por que você quer ser missionário? Ele falou assim, porque eu quero andar de moto. Motivação errada. Mas, irmãos, eu quero fazer um desafio aqui em nome de Jesus Cristo. Em 2001, lá em Guarapari, a minha mãe, crente batista, com os filhos desviados da igreja, a minha mãe é uma Débora, mães que oram por filhos. Já ouviram desse projeto do Desperta Débora? E a minha mãe foi em Guarapari, nós todos fora da igreja, e
pastor Marcelo Gualberto, junto com o pastor Jeremias, fez um apelo naquele auditório gigante do Sesc, e diz assim: eu quero desafiar você, mãe, a trazer o seu filho aqui e orar por ele, consagrá-lo para a obra missionária transcultural. E a minha mãe foi naquele dia chorando naquele lugar e nos entregou para missões. Nós estávamos fora da igreja, mas Deus nos trouxe novamente. E hoje estou lá servindo a Cristo pela oração de uma mãe. Irmãos, eu queria implorar em nome de Cristo que vocês consagrem os seus filhos a Deus para a obra missionária. Você que é mãe, você que é pai, eu já consagrei os meus filhos para Jesus. Consagre-os para a obra missionária, para que nós não tenhamos mais um vácuo de uma geração que não foi para o campo missionário. Você que é avô, você que é avó, ore para que Deus chame os seus netos para a obra missionária. Porque eu já disse para minha esposa: amor, eu prefiro o meu filho morto no campo missionário do que aqui, longe de Jesus, indo para o inferno. Então fica o meu desafio, que o Senhor levante uma geração de missionários, uma geração de jovens que irão se comprometer com a obra missionária, com Cristo, e que irão viver para a glória de Deus. Amém, irmãos? Faça isso. Foi a escolha maior que a minha mãe fez. E todos nós voltamos para Jesus no tempo determinado por Ele. Eu quero meditar num texto que é muito conhecido de todos os irmãos, toda campanha missionária falam desse texto. Está lá em Mateus 28, do verso 16 até o 20. Todo mundo sabe, né? Mateus 28, 18? Não precisava nem ler na Bíblia, né? Crente que não sabe Mateus 28, 18 precisa voltar para a escola de batismo, fazer a catequização de novo. Mateus 28, 16 a 20, diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando Jesus, falou-lhe: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Amém. Irmãos, a obra missionária não é um assunto de pouca importância dentro do escopo das Escrituras. Não é uma desilusão pós-mortem dos discípulos que, quando viram Jesus lá morto, e agora o que nós vamos fazer? Jesus foi embora. O que nós vamos fazer? Já sei. Vamos escrever algo e pôr num texto lá assim, ó, vamos para o mundo falar de Jesus Cristo. A obra missionária, de fato, é um tema que permeia todos os livros das Escrituras. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse o cumprimento daquela que é a missão de Deus, o desejo de Deus de salvar, o desejo de Deus de ser conhecido em toda a terra, para que Ele, por meio de Jesus, e só por meio de Jesus, possa salvar os pecadores. A missão e a obra missionária estão contidos nos livros das Escrituras, se nós lermos dentro dessa perspectiva da missão de Deus, onde o Deus eterno está em missão e envia a sua igreja, os seus discípulos, para que o mundo conheça da sua grande salvação. Dos primórdios do Antigo Testamento, o próprio Deus está envolvido. Desde Gênesis 3, quando há a promessa do proto-evangelho, era aquele que viria, e vai vir alguém que vai pisar a cabeça da serpente, e quem é este? E a Bíblia vai desenrolando e vai nos revelando quem seria o Cristo através das profecias feitas pelo profeta. Dr. Russell Shedd disse que ele conseguia ver missões em todas as páginas das Escrituras Sagradas. Então, irmãos, não é um tema, algo que nós fazemos com displicência ou como uma opção de algo que não deu certo na minha vida ou como uma forma de angariar algo para a minha igreja. Nós fazemos missões porque, de fato, o coração de Deus está envolvido na obra missionária e é Deus quem deseja ser conhecido para a glória de Deus. E aqui nós encontramos o Senhor Jesus ressurreto, porque a grande comissão, ela está dentro do contexto da ressurreição de Cristo. A prova cabal de que Ele era o Messias, de que Ele era o único Salvador, de que Ele
provou ser aquele que a Escritura dizia que viria para que todos os povos, alguns textos dizem, todas as ilhas, ouvissem da grande salvação de Deus. Assim como Simeão lá no templo, o Senhor pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste para o teu povo Israel. Deus está envolvido em missões e agora Ele nos convida para nos envolvermos na sua obra. Não por constrangimento, não por medo, não porque o pastor pediu, não porque a igreja obriga que você participe da obra missionária, mas porque de fato missões, irmãos, é o resultado de um encontro com Jesus, que transformou a nossa vida, que transformou o nosso coração, que transformou a nossa mente, e agora nós olhamos para o Cristo ressurreto, e a sua glória, a sua majestade, a sua dignidade, nos motiva a proclamar o seu nome no mundo. Missões não é um departamento da igreja, onde nós aleatoriamente escolhemos nos envolver ou não. Missões é o resultado de um encontro glorioso com Jesus nas estradas de Damasco da nossa existência. Quando nós dobramos o nosso coração, quando nós nos rendemos totalmente a Cristo, quando nós compreendemos quem é Jesus e a sua glória nos motiva a sair, assim como os apóstolos disseram, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido a respeito do Cristo ressurreto. E é aqui que nós encontramos, irmãos, a grande comissão de Jesus para nós. Eu quero pontuar rapidamente para nós meditarmos. Em primeiro lugar, há um chamado. Portanto, ide e fazei discípulos. Todos os discípulos de Jesus Cristo são chamados para proclamar as boas novas do reino de Deus. Amém, irmãos? Ninguém foi chamado para ficar de fora. Ninguém foi chamado para não fazer nada no reino de Deus. Ninguém foi chamado para vir domingo à noite no culto, ou domingo de manhã, ou quinta-feira, e sair daqui sem abrir a sua boca e testemunhar da graça de Jesus. Todos nós fomos chamados para nos envolver, porque nós fomos salvos pela graça, e agora fomos enxertados na videira, e a videira nutre em nós a paixão pelo nome de Jesus Cristo. Não é por causa de nós, irmãos, mas é por causa do Cristo ressurreto que nós vamos, e é por causa dele que nós enfrentamos, e proclamamos, e anunciamos a graça de Jesus Cristo. Missões é feita porque Deus quer ser conhecido, e Ele convida a cada um de nós, e nós podemos fazer mais, amém, irmãos? Nós podemos falar mais, nós podemos anunciar mais, nós podemos proclamar mais, nós podemos viver mais o Evangelho de uma forma que a nossa vida testemunhe do Cristo que nós encontramos. Não desse Cristo aí do coach, não desse Cristo aí de fora que vai te dar tudo que você quer, desse Cristo que nós temos ouvido aí dentro dos YouTubes da vida, mas deste Cristo bíblico que morreu e ressuscitou por causa dos nossos pecados. E agora nos convida pela graça para adentrar na sua missão, para falarmos do seu amor, bondade e misericórdia a um mundo perdido em trevas que necessita de um Redentor. A missão, todos nós fomos chamados, todos nós fomos convocados por Jesus e nós podemos fazer mais. Lá na sua empresa, lá no seu negócio, lá no Uber que você pega. Imagina dentro do Uber, o cara não pode jogar você fora do Uber, é só falar. Amém, irmãos? Esse dia eu fui comprar fralda na farmácia com o nenenzinho novo, e cheguei lá na farmácia, estava na fila para pagar, e eu fiquei pensando assim, Senhor Jesus, como é que eu vou falar de Jesus para essa mulher com um pacote de fralda na mão aqui? E eu fiquei pensando, chegou a minha vez de pagar, eu peguei o pacote de fralda e falei assim, é caro, né? Tá doido, que coisa cara isso aqui. Cada vez que o neném usa isso aqui é R$2 que foi. E a mulher deu risada. Eu falei, não tem nada de graça aqui para a gente levar, para ajudar na criação do filho, né? Ela deu uma risada e falou assim, não, moça, aqui não tem nada de graça, tudo tem que pagar. Ah, mas daí ela pôs a bola no pênalti, amor, assim, sem goleiro, irmãos. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas tem uma coisa que é de graça, a salvação em Jesus Cristo. A Bíblia fala assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus.
Amém, irmãos? Nós podemos fazer mais. Você foi chamado. Eu fui chamado para ir lá para Madagascar, mas você foi chamado para as ruas de Aracaju. Foi chamado para a loja, para onde você vai, para entregar um folheto, para falar de Cristo, para viver a intensidade da presença de Jesus conosco, que nos motiva, irmãos, a proclamar, a falar, a anunciar a graça de Jesus. Nem todos nós iremos para um campo missionário lá, mas você pode fazer aqui e você pode fazer lá. Não há nenhum lugar que nós não podemos entrar de joelhos, irmãos, e orarmos para que Deus manifeste a sua glória nas nações. Há um chamado para você. Há um chamado para todos nós como igreja de Jesus. Em segundo lugar, há uma mensagem. Preguem o evangelho, e o evangelho da cruz, que é digno de ser pregado. Meus amados irmãos, nós precisamos anunciar o Cristo bíblico, o evangelho da cruz, o evangelho que transforma a vida. Nós não podemos pensar que somos mais espertos que Deus para desenvolver estratégias de crescimento ou de enchimento de igreja. Pastor Hernandes Dias Lopes disse esses dias num podcast dele assim: igrejas suntuosas, mas nada do evangelho. Igrejas lotadas, mas nada do evangelho. Igrejas cheias, mas nada do evangelho. E o que nós precisamos, irmãos, é do evangelho de Jesus, que transforma, que muda a mentalidade, que muda a vida do ser humano. E a prova da transformação do evangelho é você, sentado hoje aqui, porque o evangelho transformou o seu coração. Nós temos lá na nossa vila em Betruca vários feiticeiros lá, irmão. Lá é coisa pesadona, assim, né? Teve uma moça que falou assim: eu não acredito em demônios. Aí um amigo nosso falou: não tem problema, a senhora está na África, bem-vinda. Irmãos, lá tem capeta pra caramba lá. E aí nós temos lá muitos ladrões de gado. O povo Bara é um povo que cria gado nos desertos lá da savana. E muitos ladrões de gado, porque o gado é a poupança do Bara, né? Ele cria o gado para o funeral. Ele cria o gado, quando ele morre, ele mata todo o gado, porque ele acredita que ele vai para uma outra forma de existência, ele precisa levar o boi dele em sacrifício para os ancestrais. Então, não existe uma consciência de herança. A consciência de herança vem do judaico-cristão, né? Não vem dos povos. Eles não têm isso aqui, eu vou deixar para os meus filhos. Quando ele morre, ele mata tudo e leva lá para o outro mundo. Pena que ele encontra uma realidade muito ruim do outro lado de lá. E aí nós tivemos um feiticeiro, ladrão de gado, chamado Rema. O Rema era famoso, irmãos, pela sua habilidade de roubar gado. E eles falavam com os ancestrais assim: venham demônios e nos possuam, e nos deem glória, fama e riquezas. Faziam as feitiçarias, que é o chifre do boi pendurado aqui com um monte de coisa, e iam roubar gado. E eles conseguiam roubar gado. Temos histórias incríveis, irmãos, de coisas que acontecem lá. De desaparecer o ladrão de gado, ninguém vê no meio da noite, ninguém conseguia achá-lo. E aí, um dia, o Rema ficou doente. Foi nos feiticeiros, fizeram macumba, fizeram tudo lá, ninguém conseguiu curar ele. Chegou um evangelista lá da igreja luterana, não era nem batista, da igreja luterana, falou para ele assim: você vai morrer e você vai para o inferno, mas há uma esperança, Jesus Cristo de Nazaré, e pregou o evangelho para aquele feiticeiro. Rema se converteu, Rema foi batizado, Rema se tornou um evangelista e já plantou 2 igrejas entre o seu povo. Amém, irmãos? Trabalha conosco, é meu amigo de ministério. Estamos caminhando lado a lado, o nosso projeto Sustenta o Rema, levando o evangelho. Nós já fomos em vilas, quando o Rema pisou na vila, tinha uma velha feiticeira, e quando o Rema começou a falar, ela começou a gritar: não queremos você aqui, sai daqui vocês, não queremos nada com Jesus, sai daqui. E quando o Rema abriu a boca para falar, a feitiçaria dela inteira caiu no chão. Plá! Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Há uma mensagem, irmãos, para nós pregarmos, e nós não podemos ter vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, meus amados irmãos. Nós não podemos deixar que a sociedade dite aquilo que nós temos que falar. Nós precisamos compartilhar que Jesus veio para perdoar os pecados.
Jesus não veio para realizar todos os nossos sonhos. Jesus não morreu na cruz para nos darmos riqueza sem fim. Jesus não derramou o seu sangue para que você desfrute de uma vida de luxo. Ele morreu para nos perdoar. E a promessa que ele nos fez foi essa: a vida eterna. Nós precisamos pregar o evangelho, a mensagem simples do evangelho, para não ouvirmos como a igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios, ouviu de Paulo: temo que vocês se afastaram da simplicidade e da singularidade de Jesus Cristo. Nós precisamos voltar a pregar o evangelho sem vergonha e sem medo, irmãos. Para a glória de Jesus, essa é a mensagem que transforma os corações. Terceiro lugar, há um lugar para nós pregarmos: todas as nações. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, todos os lugares. A igreja, irmãos, não precisa decidir se ela vai se envolver com missões. A igreja precisa decidir se ela quer ser a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é, em sua essência, uma igreja missionária. Uma igreja que está voltada para evangelizar o mundo, para proclamar a glória de Jesus no mundo, não a glória dos nossos ministérios, mas a glória de Cristo. Foi isso que o pastor Ronaldo Lidório disse agora no Lausanne. Irmãos, nós precisamos falar mais de Jesus. Nós precisamos falar mais da glória de Jesus. E há este lugar, o mundo, e alguém definiu isso bem assim, missões é romper intencionalmente as barreiras culturais, indo da igreja para a não igreja, homens e mulheres, jovens, velhos e crianças, nascidos de novo pelo poder do Espírito, ao encontro dos perdidos, manifestado em gestos, em palavras, em amor por Cristo e para Cristo, e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Todos os lugares, de todas as formas, nós precisamos estar engajados na missão que pertence a Deus. Ah, Fernando, mas tem tanto para fazer aqui. Mas Jesus nos enviou, lá em Atos 1:8, vão em Jerusalém, talvez vão para Samaria, foi isso que está escrito lá ou não? Se der, chega lá em Jerusalém. E se for possível, com muita graça e misericórdia, eu peço aqui, vocês vão até os confins da terra. Não é isso que Jesus disse, não é? Ele disse: então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, sereis minhas testemunhas, aqui e lá, ao mesmo tempo. É uma constante, onde a igreja vai levando o evangelho, invadindo as trevas, e pessoas vão se convertendo, e nós vamos sendo, enfrentando as lutas, as batalhas, mas o nome de Cristo vai sendo glorificado, quando nós manifestamos o evangelho pelo poder do Espírito de Deus. Nós visitamos uma vila para passar o filme Jesus. Nós moramos lá em Betruca, nessa vila. De março a dezembro não chove. Em 13 anos que eu estou lá, nunca choveu. Fomos passar o filme Jesus nessa vila. E aí, estavam lá, um monte de gente passando o filme Jesus. Coloquei o aparelho e tal. Antes de começar um pouco o filme Jesus, o pastor sempre dá uma palavrinha. E aí, alguém se levantou do meio da multidão lá e falou assim: ô branco! Porque lá nós somos brancos. Eles chamam a gente de branco, assim, ô branco. A gente não tem nome. Até às vezes os mais conhecidos chamam a gente, ô branco. Não sofremos muito na pele lá, irmãos, um preconceito. É muito ruim. Tudo é mais caro para nós, só porque eles são brancos. Eles confundem, eles acham que nós somos milionários em vez de missionário. Pensam que todo branco tem dinheiro e tal. E aí, ô branco, fala para o seu Jesus mandar chuva aí, se ele é poderoso. Ah, irmãos, eu queria ter sido Elias aquela hora ali. Erguido o peito, estufado, e falou assim: vem fogo do céu, e chove, né? Irmãos, por um segundo, milésimo de segundo, passou na minha mente assim: e se não chover? Eu falei assim, estava todo mundo parado. Sabe aqueles filmes que o cara está em ação assim, mas está em câmera lenta, assim, ninguém? E aí eu pensei, se não chover, o evangelho vai ser dilacerado, eles vão dar risada, não vai nada acontecer, não vai ter nada aqui, meu Deus, e agora, Jesus? E aí eu pensei e falei assim: ora você! Porque Jesus é Deus, e Ele pode todas as coisas, Ele é o dono da chuva e do universo. Mas eu não falei isso, irmãos, com fé. Eu falei isso porque eu não sabia o que falar. Foi a única coisa que me apareceu na cabeça para eu não passar vergonha lá. Não tinha fé, irmãos. A gente lê essas histórias de missionário, o cara se levantou, e o morto ressuscitou, e o outro curou, e eu não tinha fé para nada. Aí eu falei assim, e fui para o cantinho, lá o filme Jesus estava rolando, sentei no cantinho lá, humilhado, arrebentado, sem fé, missionário ruim demais, não teve nem fé para orar. Sentei lá. Nós estamos, irmãos, a 700 quilômetros
da região litorânea. A cadeia de montanhas ao nosso sul assim divide e o mar está para lá. É da onde vem a chuva, vem os ciclones e tudo. Eu sentei lá, estou sentadinho, o filme Jesus está rolando. De repente vem uma brisa fria da região dos mares, soprando. E eu olhei assim e falei assim, tá frio, cara? E de repente eu olhei para o céu, irmãos, tinha uma nuvem negra vindo em cima da nossa vila. E parou em cima da nossa vila e um relâmpago cortou o céu de fora a fora. E eu falei assim, não é verdade. Não pode ser verdade. Eu não tinha nem fé. E de repente choveu, irmãos. E choveu naquele lugar, choveu. Nós cancelamos o filme Jesus, recolhemos o material, entramos num casebre lá, e choveu, o rio subiu, não podia voltar para casa mais de tanto que choveu. Aí o cara que tinha me desafiado falou assim, ô Branco, teu Jesus é poderoso mesmo, fez chover. Ah, irmãos, aí eu virei um Elias. Aí eu estava com Jesus e com o exército celestial. Eu me levantei e falei assim, isso é coisa que feiticeiro não sabe fazer. Jesus deu prova que Ele é Deus. E agora a mensagem para vocês é, creiam, se arrependam e creiam no Evangelho de Jesus Cristo. Há uma igreja naquele lugar, amém, irmãos? Porque é uma mensagem e há um lugar. E quando nós formos, o Senhor prometeu, eis que estou convosco. E Ele vai com nós e o Evangelho vai prosperar. As portas do inferno não vão prevalecer, amém, irmãos? Governo vai se levantar, governo vai cair, vai acontecer o que no mundo, não quero saber. A igreja vai permanecer firme, porque quando nós olhamos para a história, onde estão os impérios babilônicos? Onde está o grego, o romano? Onde está o persa, o medo-persa? Onde estão os reis poderosos? Todos morreram, estão enterrados, mas Cristo vive eternamente. E Ele prometeu que estaria conosco e nos daria uma missão. Há um lugar, todas as nações, todos os lugares, é um motivo pelo qual nós devemos nos envolver. Há uma promessa, eis que estou convosco todos os dias. Meus amados irmãos, nós nem precisamos orar para Jesus estar conosco, Ele está, Ele habita em nós, Ele prometeu, toda autoridade me foi dada, e eu estou com vocês até o fim dos tempos, amém, irmãos? Mas isso não quer dizer que nós não vamos sofrer. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por lutas e tribulações. Isso não quer dizer que a sua vida vai ser um mar de rosas, porque de fato Paulo escreveu e disse assim, se vocês querem viver piamente o Evangelho, vocês serão perseguidos. O diabo não quer que a igreja se levante. O diabo quer que nós nos reunimos aqui, somente fique aqui. Mas quando nós nos levantamos e saímos para bradar o nome de Cristo, com verdade, com santidade, com integridade de vida, o diabo não quer. Nós visitamos uma outra vila, dessas 500 vilas aí com o filme Jesus, fomos passar o filme lá, era uma conferência com pastores, estamos lá passando o filme, e de repente, meus amados irmãos, me atacou pedra no rim. Quem já teve pedra no rim aí, ergue a mão? Dói ou não? Dói. Quem nunca teve e quer ter para experimentar? Não? Nós vamos orar. Irmãos, dói muito, dói demais. E aí eu estava naquele lugar lá, sozinho, me deu uma pontada assim, ó, daquela cólica renal, e eu não tinha um remédio na bolsa, nada. E aí quando deu aquela pontada, eu corri, comecei a beber água, como se fosse jantar, né, a água naquela hora. E aí começou a doer, eu falei para o pastor, vamos embora, estou com uma pedra no rim, cara, é muito ruim. Ele nem sabia o que era pedra no rim. Lá eles não têm noção muito assim, né? E aí até teve uma moça que quando eu cheguei depois na vila, ela falou para minha esposa, você é uma esposa muito má. Você não limpou o arroz do seu marido e ela comeu a pedra. E aí fui, irmãos, pilotei 10 quilômetros com a minha motoca. E caí na estrada de dor. Não consegui, não tinha força para acelerar a moto, de tanta dor. No deserto, irmãos, num lugar inóspito, no meio do nada, não tinha ninguém ali, não tinha uma vila perto, a vila mais perto era 60 quilômetros dali, ninguém lá, e nós orando, e o pastor orava e doía mais, ele orava e doía mais. E eu falava, Jesus, eu vou morrer nesse lugar de dor, não consigo andar. E eu chorando de dor lá, irmãos, e nada acontecia, e oramos por cura, por libertação, repreendemos, determinamos, fizemos tudo. Não saiu nada da pedra. Derrete essa pedra, Jesus. Estava lá, miserável. De repente, nós vimos ao longe, assim, no lugar deserto, irmãos. Era impossível alguém passar ali naquele momento.
vem vindo uma caminhoneta. E a caminhoneta vem vindo na nossa direção. E a caminhoneta parou e ele perguntou, o homem da caminhoneta perguntou assim, o que está acontecendo? E o pastor falou, o branco está morrendo. Vai morrer o branco aqui. O que ele tem? Eu não sei, ele ficou falando de uma pedra, uma pedra. E o homem dentro da caminhoneta falou assim, pedra no rim, fui operado há 3 meses. Põe ele dentro do meu carro, eu tenho remédio para a dor. Amém, irmãos? Deus não nos isenta do sofrimento, mas no meio do sofrimento Ele manifesta a sua graça. Eu tomei um remédio que passou a dor, pude chegar no hospital, fui tratado, porque Deus prometeu por meio de Cristo que Ele estaria conosco, irmãos. E é um privilégio para nós sofrermos por Jesus, para que povos inteiros conheçam da sua graça. Ele cuida de nós e Ele vai cuidar de você. Quando nós cuidarmos das coisas de Cristo, Ele irá cuidar das nossas também. Em último lugar, há uma razão pela qual nós nos envolvemos. A razão pela qual nós nos envolvemos não é a obra em si. A obra missionária não é o final de tudo. A razão pela qual nós nos envolvemos é a glória de Jesus Cristo. Porque o fim último de missões é a adoração. Deus quer ser adorado porque Ele é digno de ser adorado. E Ele nos envia para proclamar a glória de Jesus Cristo, a sua majestade, a sua magnificência, a sua supremacia, a sua suficiência, a sua glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está na história, acima da história. E toda a glória pertence a Jesus. Não há ninguém igual a Jesus, irmãos. E é por causa dele que nós vamos. Mas eu temo que se a glória de Jesus não nos motivar a fazer missões, nada mais vai fazer. Nós podemos passar anos e anos, fotos de campos missionários, de pessoas sendo alcançadas, mas se a glória de Jesus manifestada pelo Evangelho não constranger o nosso coração, queridos irmãos, nós nunca iremos nos envolver com missões. Nós iremos passar a nossa vida sentado nos bancos da igreja, vindo domingo após domingo, sendo contribuinte, ajudando talvez, mas nós nunca iremos dar o nosso coração. Mas é quando nós contemplamos a glória de Cristo, a sua majestade, aquilo que Ele é e aquilo que nós somos, que nós não somos bons o suficientes, segundo os padrões de Deus, quando nós nos rendemos a Jesus totalmente. Missões não vai ser um peso para a igreja. Missões vai ser um privilégio para nós, podermos anunciar a glória daquele que nos salvou, daquele que nos redimiu. E eu aprendi esta lição duramente no campo missionário. E eu vou contar essa história para encerrar aqui, por causa da glória de Jesus que eu estou lá, irmãos. Se nós fôssemos olhar para todo o contexto da igreja brasileira, muitas vezes nos abandonam no campo missionário, muitas vezes não chegam as contribuições, nós estamos lá, nós já tínhamos desistido, mas a glória de Jesus, a sua majestade nos faz permanecer lá. Em 2017, nós começamos o trabalho com o filme Jesus. E naquele tempo, uma semana nós viajamos e visitamos 3 vilas. Eu e o pastor Emanuel. Saímos na segunda, ficamos terça, quarta e quinta e sexta. 4 dias visitando as vilas e passando o filme Jesus. Todos os dias, irmãos, de manhã, de tarde, de noite, comendo mandioca sem sal. Eu gosto de mandioca, mas sem sal. Todos os dias, chega uma hora que você enjoa. E aí, estava cansado, irmãos, 3 dias sem tomar banho. Lá em Madagascar, onde nós moramos, não tem muita água. Então, nós tomamos banho de canequinha. É 3 canecas para cada um. É uma molha, uma enxágua e uma você faz. Curtiu a água. É só isso que temos. E nós voltamos daquela vila 3 dias, cansado, irmão, tudo picado de pulga, cansado, precisava descansar, sem dormir direito, porque a gente não dorme, irmãos, tem pulga. Quem já foi picado de pulga? Quem já dormiu em casa que tem pulga? Não. Vamos orar para Deus mandar lá, para vocês experimentarem. É bom, irmão, assim, você se coça a noite inteira. E aí, voltei para casa, eu e o pastor Manuel, era sábado de manhã, e eu falei para minha esposa, amor, eu vou dormir. Não precisa mentir que eu não estou, só falar que eu estou descansando aí. E fomos lá, tomei meu banho, gastei minhas 3 canequinhas de roupa, estava sem escovar o dente, 3 dias sem tomar banho, estava fedido, horrível. A Jana fez uma comida boa lá, arroz, feijão, um bife. Eu comi e fui deitar para dormir. Era 1h30, mais ou menos 2 horas da tarde.
deitei no meu sofazinho lá e estou descansando. Quando eu fui começar a pegar no sono assim, irmãos, ó, bateram lá no portão da nossa casa. Eu falei para a Jana assim, amor, você já sabe. A Jana desceu lá, foi lá ver quem era. Ela voltou e falou assim, amor, é o pastor Emanuel. Está com a moto, o projetor e a caixa de som lá fora. Eu falei, isso aí mesmo, irmã. Ai, meu Deus. Eu falei, o que será que ele quer? Daí fui lá, né? Saí, irmãos, tudo assim, meio sonolento. Falei, oi, pastor, tudo bem? Tudo bem, Fernando, tudo bom. Vamos! Eu falei, vamos aonde? Chegamos agora. Acabamos de chegar, pastor, estou cansado. Vamos, não, uma vila ligou aqui para ver o filme Jesus, e a gente vai lá e tal, não sei o quê. Eu falei, pastor, vamos deixar para outro dia. Irmãos, e aí era a época mais perto, era dezembro, e estava assim um tempo para chuva. Eu falei, pastor, vai chover. Eu estava que nem Moisés, dando todas as desculpas. Não, mas eu sou gago, não sei falar, e se eles não acreditarem? Eu falei, pastor, eu não vou, não dá para ir, pastor, estou cansado, o senhor também está cansado, nem sei se tem bateria no projetor, vamos deixar para outro dia. Pô, mas Fernando, eles ligaram para nós. E de repente, ela veio do meu lado, a minha esposa. E aí eu descobri, queridos irmãos, que a Bíblia não ensina, mas está lá nos meus livros bíblicos meus. Marido, em tudo, obedecer às vossas esposas. E a minha esposa chegou do meu lado e falou assim para mim, vai com o pastor, amor? Eu falei, não vou. Sabe quando você briga num restaurante assim, com o seu marido? Tem um monte de gente em volta, você não quer que perceba que você está azeda com ele? E dá um sorriso amarelo, assim, não quero, amor, sabe? Eu fiz a mesma coisa, não vou, amor. E ela vai? Eu falei, não vou. Estou cansado, e o pastor ali do lado olhando, e eu falando com ela, não vai, não vou. Eu não vou, amor, acabei de chegar, estou cansado, mas você estava aí em casa sem fazer nada, cuidando dos meninos. Eu não vou, não. Vai, amor. Eu vou. Obedeci. Peguei minha roupa suja, irmãos, perdi minhas 3 canequinhas de água, pus a roupa suja, e fui com o pastor Emanuel, como Jonas foi para Nínive. Azedo de tudo, cara fechada, emburrado, não queria ir. Começou a chover, a estrada cheia de lama, ele naquela motoquinha, nós tínhamos só uma moto dele, tinha uma moto chinesa, batia tudo, não andava aquele negócio, e eu abraçado com aquele africanão lá na motoquinha dele, com o projetor chovendo, eu cansado, azedo, parecia que tinha sido batizado no pote de vinagre. Cheguei lá na frente da igreja, tinha uma criança. Ah, não, irmãos, daí eu falei assim, para minha vergonha, eu falei assim, tá de brincadeira, Jesus? Uma criança na frente da igreja? Saí de lá, o senhor dormiu no barco, o senhor descansou, queria descansar, era meu direito. Peguei o projetor, irmãos, dei a volta na igrejinha lá, e abri a porta assim com tudo, para entrar, porque eu estava azedo, e abri a porta assim, estava cheio de gente lá dentro. Lotado. Imagina 500 pessoas aqui dentro, pastor. Sentado um em cima do outro. Aquele calor, aquele mormaço dentro. E eu entrei e vi todo aquele povo, não falei com ninguém. Cheguei, pus o projetor assim no lugar lá, pus o filme Jesus vou lá, dei o play, sentei no cantinho da igreja e chorei. Irmãos, eu não me lembro de ter chorado tanto quanto aquele dia. E chorei tudo. E a minha oração foi assim, Senhor, o Senhor atraiu todo esse povo aqui para ouvir da glória de Jesus, e eu não queria vir. O Senhor trouxe esse povo aqui, Jesus. E eu me arrependi ali, irmãos, amargamente do meu pecado. E eu falei assim na minha oração, falei assim, Senhor, Tu és um Deus de aliança. O Senhor fez aliança com Abraão, o Senhor fez aliança com Davi, o Senhor fez aliança com Moisés, e eu quero fazer uma aliança com o Senhor hoje. Se o Senhor me der saúde, se o Senhor me der recursos, eu vou atrás de todas as vilas baras que existirem para proclamar o nome de Jesus. 5 anos se passaram, irmãos. Nós visitamos todas as vilas baras para a glória de Deus. Amém, irmãos? Mas foi a glória de Jesus que precisou me constranger, porque eu entendia missões, que era um programa que eu tinha que fazer da minha organização. Eu era comissionado para fazer aquilo, mas precisava entrar na minha alma a paixão pela glória de Deus, que tinha traído aquele povo e colocado dentro daquela igreja minúscula de palha, no calor, para ouvir do nome de Jesus. A minha oração, irmãos,
Que você não chegue num estágio desse, de ter que ser repreendido por Jesus para poder cumprir a sua missão. Há um chamado para todos nós, há um lugar, há uma promessa, e há uma mensagem, e há uma razão. E a razão é Jesus Cristo de Nazaré. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Gostaria que você se colocasse em pé. Eu gostaria de orar para você. Eu não sou ninguém no reino de Jesus, irmãos. Eu sou uma gota no oceano de Deus. E nós somos transformados, mas ainda existem, queridos irmãos, 7.000 povos que nunca ouviram de Jesus. Existem 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram do nome de Jesus, estão aguardando a oportunidade de ouvir, porque o nome de Jesus é poderoso para salvar. E é o meu desafio para os irmãos, a entregarem os seus corações de fato a Jesus e falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser usado na obra missionária, para a glória do Teu nome, seja evangelizando aqui, seja pregando, seja indo, seja contribuindo, mas não fique de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Vamos orar? Querido Deus, nós Te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, e o Senhor não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Mas o Senhor está sempre disposto, como um bom pastor, a perdoar os nossos pecados, a nos restaurar, a nos transformar, a mudar a nossa visão, a mudar o nosso entendimento, nossa compreensão de vida, de existência, Senhor, para que nós não passemos a nossa existência nessa terra, vivendo para nós mesmos. Que o Senhor constranja os nossos corações, Senhor, hoje com o Teu amor, com a Tua graça, Senhor, a graça da cruz do Calvário, onde os nossos pecados foram, ó Deus, colocados sobre o Senhor, onde o Senhor tomou sobre si as nossas dores, o Senhor se fez maldição por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, para a glória do Teu nome. E Senhor, é por causa da Tua glória, da Tua majestade, de quem Tu és, nesse encontro com o Senhor, Pai, nós Te pedimos que o Senhor transforme a nossa visão com relação à obra missionária. Que o Senhor nos dê essa paixão por Ti, Senhor, esse amor profundo, que não caiba em nossos corações, mas que possa, Senhor, exalar de nós como um perfume agradável a Ti, e das nossas bocas, Senhor, possam sair a proclamação do Evangelho. Pai, faz isso conosco, Senhor, nesta noite, e nos ajuda, Senhor, a compreender a grandeza e o privilégio de nos envolvermos com a obra missionária. Perdoa-nos, Senhor, quando nós deixamos de nos envolver, quando nós vivemos, Senhor, uma vida para nós mesmos, ó Deus, mas nos ajuda a viver uma vida para a glória do Teu nome, uma vida, Senhor, que seja, ó Deus, vivida para o louvor de Jesus. E quando chegar aquele dia, Senhor, que nós iremos partir, nós possamos, Senhor, chegar diante da Tua presença, não com as conquistas que tivemos aqui, mas com os feixes, Senhor, trazido dos campos missionários, de vidas que irão glorificar o Senhor por toda a eternidade, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Constranja-nos com o Teu amor e com a Tua graça, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Sentar, meus irmãos, nós vamos entoar o hino. Enquanto estivermos entoando, nós vamos ter o ofertório. Você pode trazer aqui nos gasofilaços, aqui hoje recheados com água mineral, mas estão aqui, ou pode fazer o QR Code que tem ali também, tá certo, ali ao lado dos irmãos que não quiserem vir até aqui à frente, para que possamos então contribuir para a manutenção dessa obra que Deus nos confiou. Cantemos então. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem
nos dão, além do pastor missionário Fernando, pastor Júlio, não é? Estão conosco, e também esposa aí, pastor Júlio, fique em pé aí por gentileza, diga o seu nome, que esposa de pastor precisa ser, pois não, Cleidiene, a nossa irmã Cleidiene, esposa do pastor Júlio, também aí acompanhando, não é? Mas além deles, quantos nos dão alegria? Eu estou vendo muito rosto de casa, mas eu quero crer que é possível que alguém esteja conosco pela primeira vez aqui nessa quinta. Então, se é o seu caso, levanta sua mão. Quem nos visita, temos alguém que está nos visitando pela primeira vez nessa noite? Ok, então todos já de casa ou que já vieram pelo menos uma vez, estiveram conosco, não é? Irmãos, nós vamos orar nesse momento, agradecer o ofertório, depois daremos alguns avisos, não é? Rápidos, e daremos então contornos finais o culto dessa noite. Mas vamos orar agora. Senhor Deus, nessa noite, aqui chegamos e te pedimos, ó Deus, que a tua graça seja sobre nós. Enquanto igreja, Senhor, que nós possamos ter sempre a visão missionária, envolvida, comprometida com o teu reino. Nós, ó Deus, não possamos olhar apenas para o nosso próprio umbigo, mas que possamos, ó Deus, ter essa visão do aqui e do além, como está bem escrito, bem marcado em tua palavra, em relação ao cumprimento do ID. Agradecemos a presença do missionário Fernando nessa noite, palavra que trouxe, Senhor, a sua vida, a sua esposa, seus filhos, ó Deus, o seu ministério, o ministério que o Senhor confiou. Louvado seja Deus, Senhor. Agradecemos pela vida do pastor Júlio, tem sido bênção ali com a sua família também em Itabaiana. Abençoa, Senhor, aquela obra ali, desempenhada por eles. E a nós que viemos nessa noite aqui, que vamos sair aqui e esperamos que saiamos muito mais comprometidos, Senhor, com o ID. Oramos e agradecemos pelo ofertório feito. É fruto da tua provisão, da tua graça para com os teus servos. E aqui, ó Deus, entendemos em contribuir com alegria. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, certamente o missionário Fernando tem as formas que nós podemos contribuir. Tá certo? Então, após o culto, procura. Também o pastor Júlio pode orientar para que nós possamos nos envolver. Tá certo? Orando, contribuindo, né, com essa missão lá. Então, nós já conhecemos agora, sabemos dessa obra, né, e nós não devemos sair daqui sem podermos nos empenhar nesse sentido. Tá certo? Então, procura e se informa algum folder que se tiver, alguma maneira de nós podermos contribuir com essa missão, não é? Nós também queremos aqui informar, irmãos, de que amanhã começa o Congresso da Terceira Idade. Então, aqui à tarde haverá a abertura, né, diaconisa Jucília? A abertura amanhã, 15 horas, não é? A 14h30, não é? Então, aqui a abertura, e no sábado, os irmãos eles estarão lá em Tibó, um dia de lazer, não é? E que bom poder. Eu vou ver se posso estar com vocês lá. Eu não puder, porque o sábado está sendo muito mais concorrido que o domingo, né? Muito, muito mais. Mas estarão no sábado, lá nesse dia de lazer em Tibó, e aproveitando também, porque paga metade, não é? Não é? Tem um desconto. Pronto. Então, aí, e assim, aqueles que já se inscreveram, certamente irão, tá bom? E no domingo nós vamos estar aqui com o encerramento do Congresso. Tá certo? Mesmo sendo dia de eleição, né, com pleito eleitoral, inclusive nós entendemos que devemos vir cultuar de manhã, se você puder voltar, né, no período de meio-dia para a tarde, né, quando saímos daqui, e à noite estaremos então. Pastor Levi Feliciano, que é um pastor já do nosso campo jubilado, ele vai ser o pregador da manhã, e a terceira idade, o Amiseb, junto com os irmãos, entenderam de esse que vos fala ser o pregador.
eu tenho a honra de ser o primeiro que pregou no primeiro congresso de terceira idade. Eu era pastor de jovens lá, acho que 2001, foi por aí. 2001 foi o ano do primeiro, né? Então, essas atividades em relação ao congresso de terceira idade. E os jovens estarão aqui, pastor Júnior, no Desperta Jovem, 17 horas, no sábado. Né? Temos o ensaio do coro, né? Coro de Natal, né? Que já está aí, 14 horas. Né? Então, o ensaio do coro, os irmãos querem incentivar, porque, irmãos, a música é uma ferramenta maravilhosa, a gente não deve perder essa oportunidade, não. Né? Então, 14 horas no sábado. Então, essas são atividades que nós temos desse final de semana. Né? Louvamos a Deus, então, por chegarmos até aqui. E temos um convite para todos. Após a bênção, em vez de você sair por aquela porta, eu estou dizendo, todas as quintas que estou aqui, os pastores reiteram e estão dirigindo, saia por aquela. Vamos até a quadra, porque lá teremos um momento de degustação. Foi feito com muito amor, né? Algo que nós possamos provar lá enquanto conversamos, tá certo? Enquanto conversamos um pouco. E ali temos um momento que nós queremos chamar de comunhão. E de fato é, aqui e lá, tá certo? Então, só se não tiver jeito mesmo de você sair. Aí, né? Mas se puder, vá até lá a quadra. E acredito que tem para todos lá, né? É feito nessa dimensão. Só não temos, às vezes, condição de que você levar para casa, né? Essa aí não conte não, porque é para os que estão aqui, tá certo? A não ser que sobre mesmo aí, faz uma multiplicação e aí, né, se converse lá. Mas é para quem está presente. Vamos ficar em pé com a bênção, está encerrando o culto dessa noite. Grato, missionário Fernando, grato, pastor Júlio, né, por estarem conosco, né, e estão convidados, por favor, a chegarem lá à quadra conosco. Grato aqui a Anderson, eu estava ali comentando com o pastor Júnior, digo, olha, para tocar hino do canto cristão, e tem alguns que são difíceis, viu? Esse ainda vai, mas o último que nós cantamos naquela série, aquele ali, né, não é qualquer tecladista que toca, não. Grato ao diácono Beto, funcionários da igreja que estavam, né, desde cedo lá na recepção. Deus os abençoe. Grato àquelas que fizeram também a degustação que nós vamos agora, né, até a quadra. O amor de Deus o Pai, graça de Cristo Jesus o Filho, doce e poderosa comunhão do Espírito Santo seja conosco. Hoje e sempre podemos dizer amém. Glória a Deus. Grato Isaac, grato Bia, grato Josué. Os que cantaram aqui e tocaram também.